Olá, alunos de Introdução às Ciências Sociais do curso de Economia. E nós vamos tratar da discussão sobre o livro A Loucura do Livre Mercado, um livro de Peter Huber. A Loucura do Livre Mercado, por que a natureza humana vai contra a economia e por que isso importa. Então, vamos traçar aqui alguns aspectos mais interessantes da obra desse autor. O livro que nós colocamos para estudo e trabalhando especificamente os 3 primeiros capítulos. Então, seria interessante a gente conhecer um pouco sobre o autor, sobre Peter, que esse trabalho não é especificamente de um professor universitário, mas um professor economista universitário, mas um professor de medicina, professor de psicologia da Universidade de Michigan, que também é diretor do Centro de Ciências Comportamentais nessa curso de medicina, nessa mesma universidade, e ele faz pesquisa no sentido de usar as ferramentas da psicologia da decisão, da economia comportamental para explorar assuntos importantes para as decisões, para conhecer e analisar melhor as decisões que as pessoas tomam no mercado e verificar como essas decisões vão afetar a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Então, é um livro interessante porque vai tratar especificamente do comportamento dos indivíduos no mercado, como eles estudam, como se faz a tomada de decisões pelos agentes econômicos. E esse livro nos traz informações muito importantes sobre a economia comportamental, uma vertente nova das ciências econômicas, né, que surge como disciplina nos anos 70 do século passado, que tem como objetivo elaborar modelos que descrevem de forma mais realistas as decisões dos consumidores. Teoricamente, surge a partir da incorporação da economia, a incorporação pela economia, de teorias e descobertas empíricas provenientes da psicologia, da neurociência e de outras ciências sociais. Nós vamos verificar também que, dentro da economia comportamental, há uma crítica à abordagem econômica tradicional, ou seja, a escola neoclássica, especificamente a concepção de homos econômicos. O homo econômicos, descrito como um tomador de decisão racional, ponderado, centrado no interesse pessoal e com capacidade ilimitada de tomar as decisões. Ou seja, são todas aquelas características que nós aprendemos nos estudos iniciais de teoria econômica, da economia ortodoxa, neoclássica. E também centrado na defesa da racionalidade plena ou ilimitada, bem como o princípio da soberania do consumidor. Então, a crítica a esses conceitos principais da economia tradicional, de homo econômicos, crítica à racionalidade plena ou ilimitada e crítica à soberania do consumidor. Então, é nesse sentido que o autor começa a sua análise, sua investigação sobre o comportamento do consumidor, tendo em conta esses pressupostos, essas categorias teóricas pertinentes à ciência econômica. E o autor nos inicia o livro nos questionando: existe algum lugar em que a liberdade esteja mais visível do que em um supermercado? Será que você é tão livre quanto pensa? Essas perguntas do autor nos levam a pensar que ele vai questionar especificamente também, além daqueles princípios que falei há pouco, da ortodoxia, a liberdade dos mercados. Então, até que ponto nós somos inteiramente livres, verdadeiramente livres nas nossas decisões? Nós vamos verificar de que forma ele traz essa argumentação, essa explicação sobre essa liberdade. Na prática, como acontece essa liberdade? O autor nos traz aqui algumas observações sobre o que acontece
na realidade capitalista, em termos de trabalhos, né, no campo da psicologia, no campo da sociologia, da antropologia, especificamente com relação às observações aos consumidores, observando como você compra. E aqui são passagens do texto, bem no prefácio do livro, que eu destaquei, para a gente ter, digamos assim, uma explicitação das ideias do autor com mais ênfase. Hoje, em alguns supermercados, o antropólogo transita pelos corredores, observando como você compra, vigiando se seus olhos vagueiam pelas prateleiras de cima para baixo ou de baixo para cima, e medindo quanto tempo você fica parado diante das gôndolas se estiver acompanhado de crianças. Então, são temas interessantes na atualidade que toca, né, o interesse, desperta o interesse não só de economistas, mas de sociólogos, de antropólogos, e o que ele diz, no sentido de conhecer melhor como os agentes econômicos, na posição de consumidores, tomam suas decisões. Existe na prática essas atividades, são atividades profissionais, já formalizadas, pautadas para essa pesquisa, para essa investigação, investigar, conhecer melhor os movimentos, o comportamento dos consumidores dentro das unidades mercadológicas, dentro das empresas, dentro do supermercado, dentro do shopping. E diz também, enquanto isso, na loja de produtos de cozinha, os proprietários, os empresários, acabaram de colocar nas prateleiras uma nova e cara panela elétrica de fazer arroz, um modelo de luxo com painel de controle, com um preço quase 2 vezes maior do que o seu segundo modelo mais caro disponível na loja, e poucos são os consumidores dispostos a comprar esse novo artigo, de tão caro que é. Mas o que é que acontece? O impacto que a colocação, né, a exposição dessa nova e cara panela elétrica na prateleira tem com relação ao comportamento do consumidor. E ele diz, isso não importa para a loja de produtos de cozinha, se os consumidores estão dispostos a não adquirir esse produto novo e caro, né? Porque o segundo melhor modelo, que em outros tempos era sua marca principal e que demorava a ser vendido, agora desaparece rapidamente das prateleiras, parecendo uma verdadeira pechincha em comparação com a panela mais nova, que foi recentemente colocada nas prateleiras. Vejam só como o autor mostra aqui as análises do comportamento do consumidor dentro de uma loja de material de cozinha, a partir dessas práticas mercadológicas, essa prática de marketing, né? Promovendo aqui um produto novo, exibindo, mostrando um produto novo e colocando um preço bem superior ao preço do produto antigo. E o impacto que se tem em termos de comportamento do consumidor, que se verifica rapidamente, é que as pessoas passam a comprar não essa panela nova que chegou recentemente, mas a anterior, porque os consumidores passam a olhar para esse novo produto como muito caro e o produto anterior como um produto relativamente barato. E quem não conseguiu comprar anteriormente se sente motivado, muito motivado a comprar agora o segundo melhor modelo, não esse último, mas o segundo melhor modelo, e logo esse segundo melhor modelo passa a ser vendido rapidamente. É interessante como essas práticas mercadológicas são práticas de marketing, né, na verdade. Elas afetam rapidamente o comportamento do indivíduo dentro do comércio. Ele coloca também outras passagens que nos ilustram a realidade dentro do comércio a partir de grandes empresas. A Procter Gamble possui máquinas de ressonância magnética funcional que permite que a empresa visualize qual parte do seu cérebro se ilumina quando você vê seus produtos. E ele nos pergunta, até que ponto nós somos realmente livres? Nós estamos ali tentando consumir, escolhendo os produtos, e tem câmeras, tem máquinas de ressonância magnética registrando
a parte do cérebro que está sendo iluminada, para identificar, na verdade, qual é o produto mais interessante para aquele consumidor. Que produtos devem ser colocados com maior destaque ali nas prateleiras, né? Identificando o interesse dos indivíduos quando chegam naquelas prateleiras. E uma outra informação interessante que ele mostra sobre o comportamento dos indivíduos e o acompanhamento, a investigação sobre o comportamento dos indivíduos enquanto consumidores na economia atual, é que doutores nas áreas de psicologia e sociologia deixam o mundo acadêmico para trabalhar para a indústria ou trabalhar na Madison Avenue, no distrito de Manhattan, Nova York, onde podem utilizar o conhecimento que têm do comportamento humano no serviço de venda de consumo. Ou seja, pessoas formadas em psicologia e sociologia que, ao invés de estarem, digamos, destinadas ou interessadas em trabalhar na docência, no mundo acadêmico, preferem trabalhar dentro da indústria, verificando, passando informações, conhecimentos sobre a venda de bens de consumo a partir do que ele sabe sobre comportamento humano, a partir de suas experiências. Ou então vão para a avenida mais interessante, mais famosa, né, de Nova York, e lá tem uma concentração de empresas de publicidade e passam a fazer diversos trabalhos de análise comportamental dos indivíduos naquele mercado. Então, é uma outra profissão, na verdade, outras atividades profissionais que têm se desenvolvido bastante nas últimas décadas. Ou seja, é interessante o comportamento, analisar o comportamento do consumidor dentro do livre mercado, para entender até que ponto nós somos realmente livres. Os propósitos do livro do Peter Huber é, na verdade, identificar alguns perigos da liberdade. Tanto se defende a liberdade do livre mercado, então ele quer nos mostrar que essa liberdade nos traz alguns perigos. Mostrar como o ato de restringir alguns tipos de liberdade poderá melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. A gente vê melhor isso a partir do estudo dos casos em que ele apresenta nos capítulos. Enfatizar os prejuízos que podem recair sobre os indivíduos quando o capitalismo encontra a natureza humana, quando a liberdade de se comprar no mercado se depara com a propensão a tomar decisões equivocadas. Realmente, ele nos traz uma versão bem realista de como as coisas acontecem no mercado, tendo em conta os aspectos da natureza humana. Ele quer nos mostrar que aqueles princípios, né, defendidos pela escola neoclássica, do Homo econômicos, né, que tem capacidade de tomar decisões, capacidade de analisar todas as informações existentes no mercado e que toma sempre suas decisões de forma coerente, correta, buscando a maximização dos seus interesses, dos seus objetivos, nem sempre as coisas acontecem dessa forma, nem sempre os princípios do Homo econômicos realmente se concretizam, porque as pessoas têm a liberdade de comprar no mercado, mas tem também uma propensão e até compulsões de consumo, né, que levam esse consumidor a tomar decisões erradas. O autor quer também mostrar que, por meio da compreensão e do controle dos fatores que interferem nas decisões que tomamos, podemos impedir os danos causados aos nossos corpos, nossas finanças e à nossa economia como um todo. Ou seja, ele nos adverte de que existem alguns fatores que interferem nas decisões que tomamos na hora da compra. E temos que conhecer esses fatores e saber controlar esses fatores, compreender esses fatores, controlar esses fatores. O objetivo é impedir que esses fatores, né, que as nossas decisões equivocadas causem danos à nossa saúde, causem dano ao nosso orçamento, que muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas e acabamos destruindo nossa base orçamentária, ficamos hiperendividados, porque tomamos decisões, né, que não deveríamos ter tomado no momento da compra. E
também a questão da nossa economia como um todo. Temos que controlar e compreender bem esses fatores. Ainda no livro A Loucura do Livre Mercado, o autor nos diz o seguinte: você sabe menos sobre seu comportamento de consumo do que aqueles que administram as lojas onde você faz suas compras. Será que é verdade? Ou você conhece mais do que os empresários donos das lojas? Você sabe muito mais sobre o seu consumo, sobre o comportamento de consumo dos demais clientes e do seu próprio comportamento de consumo com relação aos que administram as lojas? Bem, a sua ideia, a sua hipótese é de que nós sabemos menos sobre o nosso comportamento de consumo do que os empresários que administram as lojas. Será que é surpreendente que nossos hospitais estejam abarrotados de pacientes cujas doenças resultam dos vícios de fumar, beber e comer demais? Ele que faz esse questionamento para mostrar que a realidade nos apresenta situações decorrentes do próprio processo do consumo desordenado, exacerbado, que vão resultar nos vícios de fumar, beber e comer demais. Então, por isso existem pessoas doentes porque fumaram demais, comeram demais, beberam demais e fizeram uso, né, de uma alimentação inadequada, estão, digamos, nos hospitais com doenças, precisando realmente resolver os seus problemas de saúde. Isso não é nada surpreendente do ponto de vista do autor. Será que causa alguma surpresa, portanto, que as pessoas tenham se endividado em função de suas compras? É outro questionamento. Dentro do princípio da racionalidade econômica, dentro daqueles princípios que a escola neoclássica nos traz, isso nem se cogita. Não se cogita endividamentos, pessoas ultrapassando a sua reta orçamentária ou negligenciando aquele equilíbrio entre as preferências e a reta orçamentária. Isso não é discutido. Então, ele pergunta: será que isso é alguma surpresa para os economistas? Claro que não. A questão é que a ortodoxia nunca se deteve em explicar essas mudanças de comportamentos não consideradas normais, né? O normal é que todas as pessoas trabalhem dentro do seu limite orçamentário, busquem a maximização da sua satisfação ou utilidade e atinjam o equilíbrio. Mas Peter Huber, na investigação de fatos empíricos, de fatos reais, casos concretos, ele mostra que nós vamos encontrar diversas situações que comprovam que a aplicação e a praticidade daqueles princípios da ortodoxia não se verificam. Sobre a liberdade, né? A escola clássica e também a neoclássica, principalmente a clássica, enaltece muito o livre mercado, né? A liberdade existente no sistema capitalista. E mais na frente, o autor nos remonta aos estudos de Adam Smith, que vai falar da importância da liberdade nos mercados, e aqui ele nos traz uma certa apreciação à liberdade. É uma mercadoria preciosa. É valiosa como um meio de alcançar outros fins. Permite que as pessoas saiam em busca de suas metas. Ela nos permite escolher qual carreira seguir, com quem se casar, quantos filhos ter, que tipo de shampoo comprar. Tudo isso é liberdade. Ou seja, essa exaltação à liberdade que ele está fazendo, na verdade, ele está recuperando os princípios teóricos smithianos dos tempos da economia clássica, no momento em que se fazia toda essa apologia à liberdade dos mercados para mostrar que o sistema capitalista é livre, é harmonioso, permite todas essas transformações na sociedade, permite que as pessoas encontrem todos os produtos ofertados no mercado, todos os produtos que necessitam. Existe uma grande oferta de produtos que dão
proporcionam satisfação e suprem as necessidades dos indivíduos. Então, essa liberdade é importantíssima para o desenvolvimento do sistema econômico. Aqui é realmente uma exaltação que ele nos diz que isso é importante, sim, tá, mas não tem problema? A liberdade de escolha é acompanhada da liberdade de fazer escolhas erradas. Esse é um dos problemas que ele identificou e que ele vai mostrar como isso acontece. Tendo em conta essa mercadoria preciosa que é a liberdade, será que a liberdade nos traz efeitos controversos, né? Nos traz alguns danos para a nossa sociedade, traz alguns danos para a nossa vida particular? Sim, quando essa liberdade, dentro dessa liberdade, se faz escolhas erradas. Então, será que ele é contra o mercado? Ele diz que não, nem a favor nem contra o mercado. Nos argumenta que o livre mercado ajudou muitos a terem sucesso e criou condições sociais que aliviaram bastante sofrimento. Claro, é aquilo que eu estava falando há pouco, né, da disponibilidade de mercadorias em quantidade suficiente para atender às necessidades humanas. Os mercados sempre precisam ser restritos, diz ele, algumas vezes por razões de justiça, outros em função do bem maior. Ou seja, nem sempre em todas as situações, essa liberdade excessiva traz, digamos, o bem-estar, o progresso e traz situações benéficas para a sociedade. É preciso, muitas vezes, haver restrições nos mercados. É também por uma terceira razão, a de que quando as pessoas operam seus comportamentos inconscientes, costumam fazer com que elas ajam contra os melhores interesses, ou seja, as pessoas têm comportamentos inconscientes, ou seja, elas muitas vezes nem percebem as decisões tomadas, né? Tomam decisão de forma muito impulsiva e não percebem se estão fazendo a decisão mais correta no seu processo de consumo. E aí, nesse sentido, elas acabam agindo contra os seus próprios interesses, ou seja, se o objetivo era a maximização da sua felicidade, pode desencadear uma situação de infelicidade. Vou passar para outras informações. O que o autor quer nos mostrar nesse livro? Que os economistas passaram a acreditar na racionalidade humana, que como essa crença começou a ser questionada por força dos estudos da neurociência, como também na economia comportamental. Então, o estudo da economia comportamental, os estudos da neurociência, o estudo da psicologia, né, vai contrapor as ideias de racionalidade humana que tantos economistas defendem. Será que sempre estamos cumprindo esse princípio da racionalidade humana? Nós somos plenamente racionais e calculistas? É um dos pontos que o Bell quer nos mostrar. Que a liberdade nem sempre nos conduz a boas decisões, isso ele já disse há pouco, que não somos tão livres assim. O que a gente viu lá do controle, né, das câmeras, controlando e visualizando o céu, a parte do cérebro que se ilumina na hora da compra. Então, são influências externas como técnica de marketing, publicidade, instrumentos de controle do comportamento do consumidor. Então, é outro ponto que ele quer nos deixar claro. Não somos tão livres assim. Estamos sempre sendo monitorados, controlados, observados nessa economia, nesse sistema econômico. A eficiência econômica nem sempre é alcançada quando levamos em conta somente o princípio da maximização da satisfação. Outros fatores têm que ser considerados no momento da decisão. Então, não adianta pensar, talvez essa seja o conselho, a orientação de Peter Huber, não adianta pensar simplesmente quero maximizar a felicidade, a satisfação, a utilidade. Tenho que verificar também quais as consequências desse ato da busca da maximização da felicidade, né? Que impactos vai ter para a minha vida? Que impactos tem para a minha saúde? Que impactos tem para o meu orçamento, o controle da minha base orçamentária?
Então, são outros fatores que têm que ser levados em consideração. Ou seja, a gente pode dizer que as ideias ou as preocupações de Peter Ruppel nos traz uma análise mais realista da realidade, mais realista do funcionamento do sistema econômico. Vou ilustrar aqui, de uma forma bem breve, né, os principais aspectos do capítulo 1 sobre a mão invisível encontra o cérebro inconsciente. Aqui a mão invisível é certamente aquele conceito aquela metáfora, né, que o Adam Smith utiliza para explicar como funciona o sistema econômico, como funciona a economia dentro do sistema de liberdade. Então, essa metáfora de Smith está aqui. O cérebro inconsciente, no sentido que ele quer dizer, é um cérebro que é dotado de racionalidade, mas não necessariamente uma racionalidade plena, completa, ilimitada, como diz os economistas ortodoxos. E o autor nos traz aqui um exemplo hipotético de John Howard, conta a história da vida de um indivíduo norte-americano que, quando era novo, era esportista, se dedicava ao esporte, né, e fazia muitos exercícios. Por grande período de sua vida, ele se destinava a cuidar tanto da sua saúde, bem disciplinado para a prática do esporte. Mas, passado alguns anos, ele passou a contrair alguns problemas de saúde e desenvolveu problemas de obesidade e alguns outros problemas ligados à sua saúde, como diabetes, hipertensão e outros problemas decorrentes do sobrepeso. Então ele diz o seguinte: da geração de John, dificilmente deve ser atribuído apenas à ciência, da ciência médica. O mercado salvou a vida de John. Nessa passagem aqui, ele faz uma alusão de que não só a medicina evitou a morte de John, né, que proporcionou toda a medicação, todo tratamento para que John ficasse, pelo menos, com a saúde equilibrada, né? Ele não ficou curado, mas ele conseguiu equilibrar a sua saúde com o tratamento da diabetes e alguns outros, o controle da sua ansiedade, o controle alimentar e tudo mais. Mas ele diz, o mercado salvou a vida de John. Em que sentido ele está falando isso? Que tudo que John precisava para resolver o seu problema de saúde era, ou pelo menos controlar o seu problema de saúde, especificamente de diabetes e de sobrepeso, era a injeção matinal de insulina. Ele precisava desses produtos de insulina e ele encontrava no mercado numa quantidade, uma oferta suficiente para atendê-lo, como também outras pessoas que estavam na mesma situação. Então, ele faz essa defesa do mercado, no sentido de que tudo que ele precisava estava disponível. As forças de mercado proporcionam a John seu medicamento, as minas, fábricas, mas também os capitalistas de risco, que financiaram a empresa de biotecnologia, produziu a insulina, os bancos, as empresas de transporte, as faculdades que treinaram os gerentes. Então, tudo isso, o autor nos mostra que todos esses agentes, todos os serviços foram realizados dentro do sistema de livre mercado que permitiu a produção dessa substância da insulina, né, e dos materiais utilizados no uso na injeção matinal de insulina que John precisava. Quer dizer, um conjunto de profissionais, de pessoas, né, e capacidades que foram colocadas em prática para atender as necessidades de John no seu tratamento de saúde. Essa explicação aqui está em Smith também, né? Quantas pessoas trabalham em prol de um produto? Para uma determinada mercadoria chegar
a ser vendida no mercado, quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas contribuíram para que aquele produto chegasse no mercado? É o mesmo histórico que ele faz de todo o itinerário de agentes econômicos que participam da produção, da transformação e da circulação daquela mercadoria. Ele não tem essa liberdade de mercado, a divisão do trabalho, a elevação da produtividade e o preço irrisório da seringa e da agulha que chega ao mercado graças à divisão do trabalho, graças à elevação da produtividade. É mais ou menos aquele discurso smithiano apresentado em toda a escola clássica. Então, o mercado livre traz uma tremenda riqueza, tanto de oportunidade quanto de bens de consumo, estimula a expansão das liberdades humanas, dando às pessoas mais escolhas e de compras. Isso são passagens que ele concorda com o pensamento smithiano. Mas, com todas as maravilhas dos mercados livres, vê a liberdade para as pessoas tomarem decisões. Aqui já é a sua posição pessoal, dizendo, não é só maravilha o livre mercado. Tem uma liberdade, proporciona liberdade também para as pessoas tomarem decisões ruins, equivocadas. E ele nos diz, considere o açougueiro, o cervejeiro e o padeiro de Smith no contexto da epidemia de obesidade atual. Estamos falando de um problema na sociedade, um problema de saúde, que é o da obesidade. Então, ele nos diz que, revendo as ideias de Smith, né, de que o açougueiro, o cervejeiro e o padeiro contribuem, né, para que atenda às necessidades dos indivíduos na sociedade. Agora, dentro desse contexto de obesidade atual, o mercado livre consegue determinar bem quantos ofertantes são necessários. Mas aí o seu questionamento, quanto ao consumidor diabético, que compra muita carne e muita cerveja? Ele apenas priorizou seus melhores interesses? Esse é o seu questionamento. É importante que todos esses profissionais, o produtor de cerveja, de carne, o padeiro, é importante que eles estejam em atividade, produzindo, contribuindo para a sociedade? Sim. Mas o que é que nós podemos dizer com relação àquele indivíduo que faz a compra da carne e não pode comer muita carne, compra muita cerveja e não pode tomar muita cerveja? Será que ele priorizou realmente seus melhores interesses? Será que ele maximizou sua felicidade? É um questionamento que ele faz. Já no capítulo 2, também nos traz, né, tratando ainda da obesidade, e aí não mais tratando especificamente do caso de John, mas ao problema da obesidade em nível, em todas as sociedades, no nível mais global, ele diz, é uma consequência de escolhas racionais. Então, ele nos traz esse argumento em favor da obesidade racional, é fortalecido pelo fato de que a maioria das pessoas obesas conhece as causas do tamanho de seus corpos. Então, é nesse momento que ele traz o conceito de obesidade racional, porque as pessoas não são tão ingênuas assim. Quando elas tomam suas decisões de consumo, na verdade, segundo o autor, ela conhece as causas porque elas estão vestindo tamanho de roupas cada vez maiores, né? Então, elas sabem por que estão engordando. Afinal, todos estão cientes que a obesidade é causada pelo consumo de mais calorias do que o seu corpo é capaz de drenar. Então, mais uma vez, a obesidade racional. Esse tipo de racionalidade onde o agente econômico toma decisão, mesmo sabendo as causas, né, da mudança de seu peso, da mudança do tamanho de seus corpos. E ele faz esse paralelo entre economistas e racionalidade. A racionalidade é um pressuposto comum em muitos estudos econômicos de comportamento humano, é o que ele apresenta desde o prefácio do seu livro, né, relembrando esse princípio tão defendido pela ortodoxia. Muitos economistas imersos na teoria neoclássica utilizaram o pressuposto da racionalidade para prever uma ampla variedade de comportamentos, certo? De que forma? Pressupondo que todos os indivíduos são racionais calculistas, as pessoas tomam decisões fazendo a comparação, ponderando entre benefícios marginais e custos marginais. Sempre fazendo esse cálculo.
o que é mais interessante? O que é, é mais interessante ou o que supera? Os benefícios marginais superam os custos marginais, então toma essa decisão positiva. Para explicar o motivo pelo qual as pessoas reservam para si o desemprego, que aí é interessante, né? Como que os economistas explicam as pessoas que optam por ficarem desempregadas, né? Precisamos saber por que elas preferem isso a todas as outras atividades, né? O argumento neoclássico é que as pessoas algumas preferem ficar desempregadas, sim, porque no momento da sua análise de custos e benefícios marginais, digamos, a perda da felicidade ou a infelicidade de estar trabalhando e estar ganhando pouco é muito maior do que a felicidade de ficar no ócio, ficar no conforto da sua casa e tudo mais. Então faz esse balanço e verifica que não vale a pena trabalhar dentro daquelas circunstâncias, né, de muita exploração, de baixíssimos salários e tudo mais, prefere ficar desempregado por um certo tempo. Essa é a explicação para o desemprego dentro da ortodoxia, ou seja, do pensamento neoclássico. E esse estudo sobre as decisões das pessoas de ficar ou não desempregado já foi discutido nos estudos de Robert Lucas, onde ele recebeu o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas no ano de 1995. Ele trata do estudo sobre a, as racionalidades, as escolhas racionais, desculpe. Então, no século XVIII, o autor nos relembra que já o filósofo German Bentham já tinha desenvolvido uma influente filosofia moral e política, que era a filosofia do utilitarismo, que é essa que serve de base para a escola neoclássica falar do valor, né, com base na utilidade. É o pressuposto fundamental, a teoria de valor dos neoclássicos, da ortodoxia, é o estudo da filosofia utilitarista. Então, antes mesmo da escola neoclássica ser fundada, já existiam estudos de que as pessoas tomavam decisões a partir do conceito ou da ideia de utilidade, a busca da maximização da utilidade, da satisfação ou felicidade. E o autor nos apresenta já bem, acredito que bem no finalzinho do prefácio do livro, onde ele traz essa explanação que caracteriza as principais ideias do texto, dos seus capítulos, na verdade, né? Nos traz essa pergunta: por que a galinha atravessou a estrada? E a resposta é, do ponto de vista neoclássico, para maximizar a utilidade, é claro. Os economistas responderiam assim. Então, mais importante que entender a piada é entender como essas ideias de escolha racional e maximização de utilidade se traduzem em teoria da obesidade racional. Isto é, nós temos que entender como é que essa escolha racional acontece, porque as pessoas estão sempre buscando a maximização de utilidade e estão se tornando pessoas obesas, pessoas com orçamento descontrolado, com muitas dívidas, né? Pessoas insatisfeitas. Então, dentro de um sistema de livre mercado, ele quer mostrar que existe esse paradoxo, né? Os economistas já demonstraram que as escolhas são influenciadas pelos custos e benefícios de suas alternativas. Aquilo que eu falei há pouco, a comparação de benefícios marginais e custos marginais é um cálculo utilizado por todos os agentes econômicos nas suas decisões. Ao mesmo tempo em que famílias de baixa renda enfrentaram uma pressão cada vez maior para comer junk food em vez de alimentos saudáveis. Também encontraram um preço cada vez maior para fazer exercício. Ou seja, o que justifica as pessoas terem uma alimentação, acessarem uma alimentação nada saudável, o junk food, é justamente o custo, né, da aquisição desses alimentos em comparação com o custo de fazer exercício, de pagar a academia e tudo mais. Ainda tem outros problemas de mudança na tecnologia no local de trabalho que faz com que as pessoas gastem menos calorias, né, nas suas atividades laborais. Então, elas nem podem pagar
têm uma renda baixa, nem podem pagar academia e preferem comprar alimentos mais baratos e que não são nada saudáveis. Portanto, uma explicação racional para o aumento da obesidade se concentra na mudança de preço de alimentos enfrentadas pelas economias de mercado. É claro, as economias de mercado vão nos trazer essa contradição. Os preços de alimentos saudáveis são mais elevados quando comparado com os alimentos saudáveis, né? Então, isso justificaria o aumento da obesidade. As pessoas fazem essa análise de custo-benefício, fazem comparação de preços relativos e acabam tomando decisões equivocadas, ou seja, simplesmente a maximização da utilização da sua renda, né? Utilizar aquela renda da forma mais racional possível, não garante ser uma boa decisão. Tem que pensar nas consequências, né? O autor nos chama atenção para as consequências dessa decisão em termos unicamente econômicos, ou seja, sem pensar que essa opção por uma alimentação nada saudável pode desencadear problemas de saúde. Então, são essas questões, né, que o autor nos traz, são interessantes para a gente analisar a realidade capitalista dentro de um contexto de livre mercado, dentro, considerando a existência dos pressupostos econômicos ortodoxos, neoclássicos, e o importante é que a gente tenha em mente que a preocupação do autor é nos mostrar que o comportamento do consumidor ele é acompanhado, ele é observado, e não somos tão livres assim. Temos uma liberdade, mas uma liberdade vigiada, né? Uma liberdade com restrições. E temos que ter restrições, sim, nesse livre mercado, porque senão as decisões equivocadas são realizadas em maior número. E as consequências são danosas tanto para a questão da saúde do indivíduo, para a questão orçamentária e mesmo para o funcionamento da economia. É isso, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de passar para vocês, tendo em conta os aspectos gerais do livro, os objetivos do autor, e essas ideias estão presentes em todos os capítulos do livro. Nós teríamos ainda o terceiro capítulo, mas acredito que os exemplos que são tratados no terceiro capítulo trazem toda essa discussão, exemplificam todas as explicações que trouxe agora para vocês. Ok? Obrigada, atenção, boa noite. Ainda está gravando, tá? Tá?